Olá, alunos, tudo bem? Estamos iniciando a semana 1 do PET 1. A fim de auxiliá-los, irei ler e comentar as atividades desta semana. Nesta semana, nós iremos relembrar alguns aspectos relacionados à modalização, comparando o efeito de sentido de nossas escolhas lexicais. Além disso, reconheceremos a estrutura e o efeito de sentido das orações adjetivas e adverbiais, que funcionam como modalizadores. Eu estou usando o material em PDF. Vocês terão que responder as atividades nos formulários que estão postados na plataforma Conexão Escola. A única diferença do PDF para o material do formulário é o texto, que aqui em PDF o texto já se encontra impresso. No formulário vocês terão que clicar no link, esse link vai direcioná-los a uma página onde se encontra o texto. Essa é a única diferença. Você clica no link, vai na página onde está o texto, lê o texto e responde as questões do formulário, tudo bem? Que são as mesmas que se encontram aqui na apostila na versão em PDF, na versão impressa. Só para lembrarmos um pouco o que vem a ser modalização. Sempre que nós nos comunicamos, nós fazemos isso com algumas intenções, seja indicar certeza, dúvida, obrigatoriedade, seja expressar os nossos sentimentos, entre outras coisas. Então, a isso nós damos o nome de modalização. Quando nós empregamos isso no texto, nós damos o nome de modalização. Os modalizadores, então, eles buscam evidenciar o ponto de vista que nós assumimos enquanto falantes, enquanto a pessoa que produz o discurso. Beleza? E são várias as classes gramaticais que funcionam como modalizadores, como verbos auxiliares, adjetivos e principalmente os advérbios. Então vamos às questões. Leia o relato de viagem abaixo para responder as questões de 1 a 5. Mais uma vez, lembrando aqui, no material impresso, o texto já está aqui. No formulário, no Conexão Escola, há um link onde vocês irão acessar o texto, beleza? Então vamos ao texto da Marta Medeiros, que é escritora e colunista da revista Veja, entre outras revistas. Bonjour, l'amour. Marta Medeiros. Próxima parada, Barcelona. Pegamos um voo e tudo voltou a dar certo. Estávamos em plena lua de mel. Ao aterrissar, fomos à esteira das bagagens e ficamos esperando. E esperando estaríamos até hoje. Nada das nossas malas. Registramos o sumiço e nos despacharam para o hotel. Quando se encontrarmos, serão entregues lá. Foi o que nos disseram em catalão. Que ótimo! Eu não tinha nenhum kit de primeiros socorros na mochila. Passamos o dia perambulando pelas Ramblas. Ramblas são as famosas ruas da Espanha. Uma rua comercial, uma rua cheia de cafés, livrarias. Tem a explicaçãozinha abaixo. Então passamos o dia perambulando pelas Ramblas com a roupa do corpo. Compramos escova de dente, pasta, desodorante e umas camisetas para quebrar o galho, caso o pior acontecesse.
Voltamos à tardinha para o hotel e nada ainda das malas. Antes de sair para jantar com a mesma roupa imunda, aleluia, elas chegaram. É uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Eu não sofria pelo vestido que talvez nunca mais visse, ou pelo sapato que havia usado só uma vez, e sim pelo sumiço de uma caderneta de anotações, onde já havia registrado boa parte da viagem. E lamentava nunca mais colocar no dedo um anel pelo qual joalheiro nenhum daria um centavo, mas que para mim valia como se fosse um diamante da Tiffany. Tiffany é uma famosa joalheria dos Estados Unidos. O anel havia sido da minha avó, mas recuperei não só os vestidos e sapatos, como o anel, a caderneta e o que mais a mala continha. Tudo parte da nossa memória afetiva, que no final das contas é o que mais tememos perder pelo caminho. Depois de curtir o que Barcelona tinha para ser curtido, fomos de trem até Montpellier, na França, e lá alugamos um carro. Finalmente, o filé mignon da viagem. Adoro percorrer estradas desconhecidas e não saber onde vou dormir à noite. Nesse primeiro dia motorizados, saímos sem rumos e depois de muito rodar, acabamos em Ramatuí, um lugarejo escondido e charmoso num ponto alto da costa sul. Percorremos a pé suas ruelas, tomamos vinho e tentamos encontrar uma pousadinha para ficar por lá mesmo, mas estava tudo lotado. A cidade era mínima, porém requisitada. Não nos restou outra alternativa a não ser voltar de carro e seguir até Saint-Tropez. Vida dura. Chegamos tarde e, por conta do cansaço, nos hospedamos no primeiro hotel que vimos, sem reparar que era mega luxuoso. Foi o que bastou para meu namorado se emburrar. Tinha cabimento gastar os tubos numa única noite? Não tinha. Mas vai explicar isso para uma mulher despencando de sono. No dia seguinte, Saint-Tropez nos deu as boas-vindas e desemburrou qualquer semblante. Dia de sol tropical, mergulho, caminhadas, visual. Passamos um dia de magnata e no final da tarde pegamos a estrada de novo. Quando o sol começou a se pôr, estávamos na Route de Calanques. Estávamos na Route de Calanques, entre Saint-Raphael e Cannes, onde encontramos um casarão na beira da estrada de frente para uma baía deslumbrante. Chamava-se L'Auberge Blanche, mas duvido que se encontre alguma referência no Google. Estacionamos e batemos à porta. Veio nos atender uma senhora de uns bem-vividos 130 anos. Ofereceu para nós seu melhor quarto no terceiro andar. Milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. A fonte, Marta Medeiros, um livro Um Lugar na Janela, Viagem de Relatos, Porto Alegre, editora LPM, 2012. O texto foi retirado de uma edição e-book. Como falei, Tiffany, as informaçõezinhas abaixo. Tiffany é uma famosa joalheria dos Estados Unidos, com quase 2 séculos de existência. E Rambla é um tipo de rua característica da Espanha, geralmente larga, arborizada e com intensa movimentação de pedestres, onde se encontram cafés, restaurantes, floriculturas, livrarias, artistas se apresentando ao ar livre, além de diversas lojas. Então vamos às questões. Número 1. A modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador expressar sua atitude em relação àquilo ao que ele enuncia. Beleza?
No trecho, é uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida, por exemplo. O advérbio realmente mostra que a enunciadora insiste sobre a validade do que acabou de dizer. Localize outros exemplos de palavras e locuções que, em sua opinião, são empregados na modalização, destacando os efeitos de sentido que provocam. Então, vocês têm que fazer duas coisas: localizar palavras e locuções que são empregadas na modalização e explicar o efeito de sentido que exprimem. Se é de certeza, se é de dúvida, beleza? Entre outras, né? Entre outros sentidos que pode ser expresso. Número 2. Os advérbios e locuções adverbiais têm um papel fundamental nos relatos de viagem, pois além da modalização, essas palavras e locuções são responsáveis pela expressão das circunstâncias. Localize advérbios e locuções adverbiais no texto lido, empregados para expressar circunstâncias. Então, vocês vão transcrever alguns advérbios e locuções adverbiais que indicam circunstância de tempo, de lugar, entre outros, modo, né? Entre outros. Número 3, em finalmente o filé mignon da viagem, que figura de linguagem constitui os termos em destaque? Ou seja, o filé mignon. Qual que é a figura de linguagem? Metáfora, antítese, metonímia, hipérbole, paradoxo, entre outros. Além de dizer qual que é a figura de linguagem, vocês têm que dizer qual o efeito de sentido que provoca. Lembrando que essa questão das figuras de linguagem nós retomaremos ao longo do nosso bimestre, através de atividades complementares. Número 4. Em não nos restou outra alternativa, a não ser voltar para o carro e seguir até Saint-Tropez, vida dura. Considerando o contexto do relato, que efeito de sentido causa o uso da expressão vida dura? Qual que é o sentido que essa expressão causa? Por que ela empregou isso? Qual que é o efeito que a autora quis com isso? E por fim, número 5, que é uma atividade de múltipla escolha. No trecho, veio nos atender uma senhora de uns bem vividos 130 anos. Ofereceu para nós seu melhor quarto no terceiro andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. É incorreto afirmar que, cuidado, ele quer o que é incorreto afirmar sobre esse trecho. Então, o que eu sugiro? Vocês grifem o que ele está pedindo, grifem a palavrinha incorreto, para vocês lembrarem que vocês estão procurando o que é incorreto e não o que é certo. Nós temos 3 alternativas certas, que afirmam coisas corretas em relação a esse trecho, e uma alternativa errada. Ele quer a errada, não a certa. Então vamos às alternativas. Letra A. Há exagero na descrição ao falar da idade da senhora, do tamanho do quarto e ao afirmar que é possível comemorar nele o Réveillon, que, de modo geral, conota um evento grandioso com muitas pessoas reunidas. Letra B. A senhora devia ter bastante idade, o quarto devia ser bem grande, mas não literalmente nas proporções informadas. Letra C. O exagero empregado pela enunciadora constitui uma figura de linguagem chamada hipérbole. E letra D. O modo como a enunciadora faz sua descrição pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é, ou seja, sem a influência dos sentimentos ou pensamentos. Então, com o número 5, nós terminamos as questões do PET dessa semana.
Conforme eu já mencionei, vocês terão que resolver essas atividades no formulário que se encontra postado no Conexão Escola. Mais uma coisinha é com relação às notas, né? Vocês vão ver que as atividades elas são pontuadas. Quando a atividade ela apresenta questões fechadas, como é o caso dessa aqui, o aluno vai, marca a questão e a resposta sai imediatamente. Já as questões abertas, demora a sair a pontuação, porque eu tenho que corrigir pessoalmente e atribuir a nota. Então, se por acaso você resolver a atividade e tiver lá 3 pontos em 15, é porque foi só corrigido a questão fechada, a questão de marcar X. As outras questões serão corrigidas depois. Beleza? Então, por hoje é só. Quaisquer dúvidas estarei à disposição. Tenha uma boa semana e bons estudos.